É fato que desde o ano passado a gente vê o mercado de commodities muito aquecido, principalmente com o petróleo. Até em função disso, algumas das empresas, como é o caso da Petrobras, se tornaram as melhores pagadoras de dividendos do mundo. Porém, diante de tanto risco, volatilidade, de não entender o que pode acontecer com as ações da petrolífera estatal, pode ser que exista uma outra companhia para que a gente possa fazer a troca, mas que a gente consiga não se expor ao risco de governança corporativa. Então aqui nesse vídeo nós vamos analisar se de fato vale a pena trocar as ações da Petrobras pelas ações da PetroRio. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim isso pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então eu conto muito com a sua ajuda. É curioso notar que as ações da PetroRio, que agora chamam, na verdade, Prio, tiveram uma valorização fantástica ao longo dos últimos anos, principalmente porque a empresa promoveu uma grande reviravolta poucas vezes vista na história do nosso país. A gente pode recorrer até o gráfico em que mostra que lá em 2014 as ações custavam algo ao redor de 49 centavos. Hoje já está quase próximo de 40 reais. Isso daria uma acumulação de 7.992% de valorização acumulada, o que é fantástico. Em bases anualizadas, esse investimento poderia te trazer um retorno de 72% ao ano. E é curioso porque, por mais que a empresa tenha crescido tanto desde então, ainda a companhia é muito pequena, principalmente quando a gente compara ela com a Petrobras. Tomando como base a produção média diária das duas empresas, a Prio tem uma produção ao redor de 2% do que a Petrobras é. Só que o caminho para a Prio ainda é muito interessante. Afinal de contas, grande parte da sua produção vem tanto através do redesenvolvimento de campos, mas também através de compras de outros campos que a Petrobras vem desinvestindo. Então, se a Petrobras continuar nesse caminho, a Prio ainda tem capacidade de explorar e produzir cada vez mais petróleo. Ou seja, por mais que tenha crescido muito desde então, seu crescimento ainda é muito pequeno, ou seja, ainda há um potencial de crescimento muito forte daqui em diante. Podemos, inclusive, analisar seus resultados e ver o quanto que a produção vem crescendo e, melhor ainda, vem crescendo com qualidade. Aqui dentro do site da Prio, a gente pode perceber nesse gráfico aqui da produção o quanto que a empresa vem evoluindo. Isso comparando desde 2020 até o terceiro trimestre de 2022. Havia uma produção ao redor de 30 mil barris, a empresa durante algum período ficou estagnada nesse patamar, até que começou a perceber, e aqui foi nítido, que no segundo trimestre de 2022 a produção já teve uma queda. Isso porque um dos campos da empresa, o campo de frade, já começava a demonstrar sinais de declínio. Então a empresa simplesmente fez um grande redesenvolvimento e instalou mais poços naquele campo e desde então dobrou a sua capacidade. E isso mostra muito da filosofia da companhia. A gente pode esperar que essa produção média diária vai continuar aumentando. Inclusive, no quarto trimestre de 2022, ainda sob prévia de resultados, mas a gente pode esperar que essa média supere a casa de 47 mil barris e ainda assim com potencial de crescer mais em 2023. Afinal de contas, mais um campo deve entrar em operação. Só que melhor do que simplesmente crescer a sua produção e exploração, se refere a crescer com qualidade. E isso, na verdade, a Prio mostra muita autoridade no assunto. Principalmente quando a gente repara que agora o lifting cost, que também poderia ser traduzido como o custo de extração. Aqui mais para baixo, a gente pode perceber que nitidamente há uma tendência de queda. Muito porque, à medida que a empresa vai aumentando a sua produção, ela vai diluindo algumas despesas. Assim como alguns campos que ela fez aquisição recentemente, começa agora a dividir as suas operações entre outros campos. Então, por exemplo, existe um cluster chamado cluster polvo e tubarão-martelo, em que um desses campos é extraído pela infraestrutura do outro campo. Ou seja, em um deles, o custo de operação é zero. Afinal de contas, todo o petróleo dele é extraído por uma outra base. Ou seja, há um ganho de rentabilidade, um ganho de lucratividade muito interessante. Então, quando a gente repara agora esse lifting cost da Prio, a gente percebe primeiro essa tendência de queda e isso, na verdade, melhora muito a sustentabilidade da companhia. Pensando que, caso algum dia exista algum choque de petróleo, o preço dessa commodity venha a cair bastante, quanto menor o seu custo de extração, mais a empresa consegue passar ilesa diante de uma crise nessa commodity. E os resultados disso nós podemos sentir já na margem EBITDA da empresa, que nos 9 primeiros meses de 2022 atingiu 74%, um ganho de 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. E como EBITDA, a gente pode entender que essa é uma aproximação à geração de caixa.
Isso, na verdade, é um grande diferencial da Prio. Afinal de contas, outras juniores, que são aquelas empresas pequenas aqui nesse mercado, não têm a mesma sustentabilidade dos negócios igual a Prio possui. Então, de fato, é uma posição muito mais lucrativa, muito mais rentável, que também gera caixa. Ou seja, com tudo que nós já temos aqui, já devo perceber que essa é uma empresa muito boa e que já vem conseguindo amadurecer muito bem sua operação com uma execução fantástica. Mas ainda muito ao que vi. Afinal de contas, essa média diária de produção, ao redor de 45, 47 mil barris por dia, ainda é muito pequeno frente ao que a empresa pode entregar mais para frente. Isso porque os dois principais campos que a companhia tem ainda não estão em operação, ou pelo menos não estão no nome da Prio ainda. O primeiro campo é o campo de Wahoo, que foi comprado em 2021, embora ainda não esteja no nome da companhia. Esses resultados só vão começar a entrar a partir de 2024. Mas a gente pode esperar que assim quando isso acontecer, vai ter um grande desempenho. Afinal de contas, ele pode acrescentar 40 mil barris por dia, quase dobrando a operação da empresa em questão de poucos dias. Além do mais, conforme a gente pode ver aqui nessa imagem, o campo de Wahoo pode aproveitar a sua estrutura de outros campos, ou seja, vai aumentar muito a produção e novamente aquele custo de extração através do lifting cost vai novamente reduzir se a empresa conseguir ter uma execução muito boa. Agora, o segundo campo que também pode agregar muito resultado à empresa se refere ao campo de Albacora Leste, que foi o último campo comprado pela empresa, que antes era detido pela Petrobras e que pode agregar à companhia uma base exploratória gigantesca e pelo menos mais uns 25 mil barris por dia. Ou seja, juntando Albacora Leste com também o Wahoo, essa produção pode mais do que duplicar em questão de pouco tempo. E o Albacora Leste já vai começar a entrar no resultado em 2023. Isso porque a empresa ainda pode ir além e fazer algumas reformas, algum redesenvolvimento no campo de Albacora Leste, aumentando a média diária de produção para mais do que o dobro, ou seja, saindo de 25 mil barris por dia para mais de 55 mil barris por dia. Então ainda há possibilidade de melhorar esses campos de exploração, mas mesmo se isso não acontecer, a mudança, a transformação já vai ser muito grande em relação ao que a empresa tem capacidade de produzir hoje. Ou seja, até agora nós vimos que os resultados passados são muito bons, os resultados futuros também prometem muito bem. Agora resta entender outras duas componentes. A primeira delas é o câmbio, pela qual a gente não tem o menor controle, garantia ou previsibilidade, e a segunda delas o petróleo, que apesar de também ser muito imprevisível, nós pelo menos conseguimos vislumbrar o que pode acontecer para os próximos meses. Isso porque, no seu último resultado divulgado, a empresa tinha conseguido um preço médio de venda do petróleo ao redor de 94 dólares, mas o petróleo atual já não está na mesma base de preço. E até o final do ano, alguns contratos que já estão sendo vendidos circulam ao redor de 84 dólares, ou seja, há uma queda, embora ainda em preços elevados internacionalmente falando. Ou seja, até o momento a gente pode perceber que todo o mercado parece corroborar com a tese da empresa de mais crescimento para os próximos meses. Resta agora entender então se o seu preço está atrativo. A gente chega aqui hoje, o seu EV sobre EBITDA está ao redor de quase 7 vezes. O que seria inclusive um pouco acima do que a gente já viu nos anos anteriores, o que dá sinais de que a empresa já não está tão descontada quanto antes. Isso é muito diferente da Petrobras, por exemplo, que hoje está com um EV sobre EBITDA ao redor de 2 vezes. É óbvio que essa é uma empresa estatal e que ela sempre vai ser negociada com certo desconto, mas ainda assim há muita discrepância entre uma empresa e outra. Ou seja, tomando como base o único argumento preço, eu não acredito que valeria a pena trocar Petrobras pela Prio. Afinal de contas, há um nítido desconto na estatal. Mesmo que por ser estatal, também ela sempre seja negociada com múltiplo descontado. Por outro lado, eu vejo a Prio negociando com múltiplos levemente acima do seu histórico e que o mercado já começa a precificar alguns eventos futuros, como é o caso do campo de Wahoo, campo de Albacora Leste, que vão entrar na operação. Ou seja, o mercado já tomou parte desses eventos como verdadeiro, que vai acontecer e que o petróleo vai continuar caro por mais um período, o que de fato seria muito bom para a companhia. Mas se, e mesmo que tenha uma possibilidade pequena, mas se alguma coisa contrária a esse cenário não acontecer, as ações tendem a cair. Ou seja, ao meu ver, a gente começa a perceber que as ações da Prio começam a ficar numa linha tênue, em que pode sim valer muito a pena, afinal de contas ela tem ainda muito resultado a entregar, mas por outro lado também existe uma assimetria negativa que caso o dólar venha a cair, que caso o preço do petróleo venha a cair diante de uma situação mundial, os resultados da empresa também vão ser impactados. Então eu vejo que existe o mesmo tanto de potencial de grande valorização, mas também existe potencial de queda caso algum desses eventos não se concretize. Mas ainda assim, mesmo entendendo que as ações da Prio não são mais uma barganha, ainda continuam sendo uma companhia excelente, com uma execução fantástica. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, assim você pode me ajudar a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo conteúdo, muito obrigado e até mais.